Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar agora a nossa revisão periódica da performance da cooperativa, como já é de praxe. Vocês já estão acostumados aí, a gente tem sempre esse momento de reflexão. Eu acho que é um momento importante para que a gente possa avaliar como nós estamos conduzindo as nossas operações e qual é o reflexo disso no resultado da cooperativa. Então vamos lá, me deixe compartilhar a tela. A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. Então eu chamei aqui o nosso amigo, o meu assistente, David, para que vocês até também conheçam como funciona a interação com ele. Eu já baixei o relatório de performance no formato PDF, é possível fazer isso lá no Profit. E aí eu fiz o seguinte, a nossa última revisão foi dia 30 do 4. Então, eu coloquei todo o período acumulado até 30 do 4, e depois um segundo relatório de todo o período acumulado até a data de hoje, que é 16 de maio. Eu vou carregar esses dois relatórios aqui no David. Então, tem esse aqui, que é de 1º de janeiro a 30 do 4, esse de 1º de janeiro a 16 de maio, e vou pedir para ele. Então, vou pedir para ele, David, compare os dois resultados da cooperativa e nos dê o seu diagnóstico. Vamos mandar para ele. Vamos ver o que é que ele vai falar para nós aí e vamos trocar uma figurinha com ele. Então, aqui ele está escrevendo o resultado até 30 do 4. A gente tem um CTF de 4,82, então essa é a nossa nota global. E o resultado até 16 do 5, um CTF de 4,77. O diagnóstico do David. Você está operando com uma boa simetria por trade, mas sem a constância no acerto e exposição excessiva a risco, como mostra o drawdown altíssimo. A leve queda no CTF de 4,8 para 4,7 com mais operações indica que o comportamento negativo está se consolidando. A estatística ainda te dá margem para recuperar, mas o padrão mental e de risco precisa mudar agora. Plano de ação. Patamar 4, né? Ou seja, a gente está com o CTF 4,8, rodamos, 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 e fomos para 4,7, uma leve queda, patamar 4, que é o que a gente chama, CTF entre 4 e 5. Ele fixa aqui um capital por trade de no máximo 1,5% e um alvo de no mínimo 2 vezes o risco, e alvo e stop fixo sem rolar, né? Limites diários, 3 trades por dia, parar no primeiro gain do dia ou 2 losses seguidos, meta diária, preservar capital, não buscar lucro. E agora aqui, comportamento, né? Reduzir tempo de tela, presença não é vigília. Operar apenas com o contexto, David comprado, David vendido, com a confirmação do seu próprio setup, se você for um operador que estiver usando o seu próprio setup aí na cooperativa. Reforçar a revisão pós-mercado por escrito, 5 minutos. Meta, manter CTF acima de 4,5, buscar CTF 5 no próximo ciclo de 50 trades. Evitar drawdown acima de 50% do capital disponível. Pois é, essas são as recomendações do David. Agora eu quero bater um papo com ele aqui sobre as minhas percepções, porque afinal de contas sou eu que estou com vocês no pregão, né? Eu tenho algumas ideias baseado no que vem acontecendo, principalmente o que está mais fresco, o que foi essa semana. Eu vou comentar aqui com ele quais foram essas questões e o que é que eu tenho de ideia para ver o que é que ele acha.
Bom, até aqui eu escrevi o seguinte: David, Davi falando, gestor da cooperativa, para ele saber que sou eu que estou falando com ele, acompanho todos os operadores em todos os pregões e seus respectivos plantões, e o que eu percebo é o seguinte: David, o indicador está muito solto no que diz respeito ao time de entrada. Isso faz com que os operadores atuem no mercado a qualquer momento. Então, David está verde, você vai lá, compra mercado. David está vendido, você vai lá, venda. David fica comprado de novo, você aperta de novo. Vocês estão, nós, né? O David está indicando a direção, mas sem time. Essa é a impressão que eu tenho, certo? E aí faz a gente acabar entrando nesse overtrade que o próprio David aí diagnosticou, certo? E isso pode, como eu já falei, explicar o overtrade. Adicionalmente, percebo que também, talvez, estejamos sendo irrealistas nos alvos dos lucros do dia. Então, a gente percebe, a gente coloca lá o trade para frente, ele vai para frente, bacana, mas aí ele acaba voltando e aí a gente fica ali meio que passageiro da agonia. Eu vi isso acontecer algumas vezes essa semana e eu estou com uma ideia aqui que eu quero dividir com ele. Eu pedi para ele me dizer o que, que ele acha desse plano, que eu vou colocar aqui a seguir, e se ele resolve os problemas que ele diagnosticou, certo? Agora eu vou para o plano efetivo. Beleza, então eu escrevi assim: o plano é o seguinte: um contrato de entrada em ponto exato, num time frame de 15 minutos, ou seja, em vez de ficar ali verde, comprou, verde, vendeu, que é isso é que faz a gente rodar muito, ter um ponto exato. Então, qual é o efeito disso, né? Não vai executar toda hora e, consequentemente, o número de trades vai reduzir, certo? E adicionar mais um contrato para frente da posição original, em um ponto exato de um time frame de 60 minutos. 60 minutos. Ah, já tinha colocado ali minutos. Por quê? Porque aí o trade você vai ter entrado no 15, o 60 vai progredir, você vai aumentar a exposição baseado num time frame maior, já é a garantia de que o mercado vai ter uma distância razoável ali, certo? Stop diário de R$ 200 e meta diária também de 200. Porém,
construiríamos a meta diária dividida em 3 operações de R$ 70. Ou seja, ao invés de querer fazer todo aquele 200 num trade, a gente faz o primeiro trade, 70, depois mais 70, depois mais 70, dando aí 200 e pouquinho reais. Vamos ver o que o David acha. Aqui ele revisa o plano, né? Time solto demais, expectativa de lucro desalinhada. Seu plano propõe, diagnóstico sobre o plano. Pontos fortes. Time mais disciplinado, escalonamento com base em tempo maior, meta fragmentada, stop assimétrico à meta. Pontos de atenção. O segundo contrato não pode ser por esperança de continuação. Precisa ter nova justificativa técnica nos 60 minutos, idealmente confluente com Davi, indicador e fluxo. Ou seja, a gente vai fazer a entrada pelo 15 e quando 60 alinhar, a gente completa a mão. Precisa ter métrica de performance só do contrato adicional para avaliar se ele agrega ou destrói o capital. Vou pedir para ele explicar isso um pouco melhor. Não deixe a divisão da meta virar justificativa para operar mais. Se fez um trade e bateu 80, já é meta. Fim. Ele está dizendo que a gente pode parar no... Não, sim, para aquele operador do turno, sim. Né? Depois vai ter outros turnos, outros operadores, mas para aquele operador do turno, concordo com ele. Ajustes finais que sugiro. Nomeie os pontos de entrada permitido. Beleza. Criar um checklist de entrada para os operadores validarem antes de cada trade entrar. Beleza. Reforce o papel do David como guia de contexto e não como gatilho solto. Só permitir a adição de segundo contrato após o trade original estar no lucro protegido, nunca para salvar a operação. Ele deve estar se referindo a fazer para trás, né? Que é o que normalmente se faz para tentar salvar o trade, né? Conclusão, seu plano ataca direto o coração dos dois problemas. Com os ajustes acima, ele não só resolveria o overtrade, como criaria um novo padrão de tomada de decisão disciplinada. Quer que eu monte um modelo de checklist de entrada do diário de bordo para os operadores? Isso pode ancorar ainda mais nova essa fase. Bom, ele aprovou nosso plano, portanto, é assim que nós vamos trabalhar semana que vem, beleza? Então, vamos combinar uma coisa aqui, ó. Eu já fiz a escala da semana. Eu sou o que vai abrir a semana segunda-feira. Quero todo mundo comigo. Eu vou atualizar o David agora para essas sugestões que o David me autorizou a fazer. Ao invés da gente estar trabalhando da forma que a gente vai estar trabalhando, eu vou incorporar essas sugestões e eu vou apresentar tudo isso para vocês na segunda-feira, antes da gente começar a operar. Beleza? Quero todo mundo aí, segunda, nas primeiras horas de segunda eu mando o horário, provavelmente vai ser alguma coisa aí de 9 da manhã, né? O pregão abre às 10 para nós, então a gente fica ali aquela primeira hora para dar uma geral de como vai ficar o David com essas novas recomendações dele. Beleza? De uma maneira geral, é interessante, né? Que era uma percepção que eu também tinha, né? A gente está com esse patamar entre 4 e 5 aí, e avança semana, avança quinzena, avança mês, a gente não perde ele, mas está difícil de conseguir ganhar. E aí, nós somos uma equipe, nós somos um time que somos orientados a resultado. Continuar da forma que está nos colocará num resultado igual ao que a gente obtém hoje. Não é isso que a gente deseja. Então, vamos fazer as alterações aqui que o David, junto comigo aqui, conseguiu construir. Eu vou colocar isso aqui, transformar essas sugestões aqui em alterações na tela, passar isso para você na segunda-feira, antes da gente começar a operar. E aí a gente já opera com essas mudanças aí implementadas. Vamos lá? Conto com vocês na segunda-feira. Controle o processo, aceite o incerto, bom final de semana e até segunda.